Olá meninos, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Nós, antes de começarmos com a nossa aula, queria, na verdade, reforçar que estamos numa situação muito complicada, mas acreditamos que vamos sair desta. Por isso, é importante que você esteja em casa, lave sempre as mãos com água e sabão e desinfete com álcool em gel. Fazendo isso, nós estaremos a combater e sairemos vitoriosos desta luta. Como dizia o professor no princípio, esta aula é aula de História e, como é do vosso conhecimento, em História nós estamos a falar sobre Angola há muitos anos. Na semana passada nós falamos sobre os primeiros reinos, falamos também sobre o reino do Congo. Hoje, precisamente, estaremos a falar sobre o reino do Ndongo. Okay? O reino do Ndongo. Vamos falar da população e economia do reino do Ndongo e da organização política e social deste mesmo reino. Sendo assim, vamos começar com a nossa aula. Falar do reino do Ndongo, nós precisamos falar sobre que o reino do Ndongo também é conhecido como Ngola e fundou-se ao longo dos anos de 1300. E o seu fundador foi o filho de Ngola Anzinga, Ngola Mbandi ou Ngola Inene. Este reino teve como a sua primeira capital Ngolome Yakitembo. Ngolome Yakitembo, depois do Ngolome Yakitembo, foi transferida para Cabaça, ou seja, Mbanza Cabaça. É uma localidade que está perto do atual Dondo, na província do Kwanza Norte. E já em 1564, após o incêndio que destruiu a antiga capital. Bem, nós vamos agora falar sobre a população e economia. Nós vamos ver que até cerca de 1563 o reino do Ndongo andou a pagar tributo ao reino do Congo. Nós falamos que o reino do Ndongo, da Matala, da Matamba e outros reinos andaram a pagar tributo ao reino do Congo. E nós estamos a ver que até precisamente em 1563 o reino do Ndongo pagou tributo ao reino do Congo. As principais atividades econômicas do reino do Congo, do reino do Ndongo, foram a agricultura e o artesanato. Tal como no reino do Congo a agricultura era uma atividade praticada maioritariamente pelas mulheres, assim também no reino do Ndongo. E enquanto os homens ocupavam as atividades do artesanato, onde fabricavam as armas e utensílios, a pesca, a metalurgia. Na Kisama produzia-se sal que os habitantes trocavam por outros produtos. Vocês sabem onde é que fica localizado o município da Kisama? Sabem? O município da Kisama está localizado atualmente na província de Luanda. O professor está a dizer atualmente porque anteriormente Kisama fazia parte da província do Bengo. Ok? Kisama é a primeira, é o município que separa Luanda com a província do Kwanza Sul. Bem, falando sobre os habitantes deste reino do reino Angola ou do reino do Ndongo, para além de cultivarem, para além de servirem de artesanatos, eles também cultivavam feijão, o milho, inhame e a banana.
E uma tarefa desempenhada pelas mulheres, como já falamos, que trabalhavam a terra e semeavam e colhiam os produtos. No comércio, eles usaram inicialmente como a permuta ou a troca direta de produtos, é a semelhança do Reino do Congo, e depois mais tarde usaram um jimbo, ou njimbo. Um jimbo era feita de sal, gema. Se observarmos, o Reino do Congo, Kodundongo, quase possuem as mesmas características. Daí que vamos ver que, como o professor disse, que tal como no Reino do Congo, o comércio era inicialmente feito a partir da permuta, da troca direta, que o professor já explicou como é que era feita a troca direta. Depois passaram a utilizar um zimbo, que era a moeda do Reino do Congo. Já no Reino do Ndongo, em njimbo é sal, gema. E essa servia para comprar e vender dos excedentes de produção com os reinos vizinhos. Vamos também ver mais uma vez como era a organização política e social deste reino. O reino do Ndongo, a sua organização política e social era muito semelhante à do Reino do Congo. Nós já falamos que há muita semelhança entre o Reino do Congo e o Reino do Ndongo. Mas a propriedade comunitária tinha mais força no Reino do Ndongo. Nós falamos que no Reino do Congo, quem era proprietário era os manes. Já no Reino do Ndongo, a comunidade, a proprietária comunitária, tinha mais força do que o Reino do Ndongo. O Reino do Ndongo foi constituído por vários sobas, mas o seu soba maior era chamado de Ngolambandi, era um Ngolambandi. E este reino do Ndongo foi conquistado definitivamente pelos portugueses em 1683. O reino do Ndongo foi conquistado pelos portugueses em 1683. Assim, nós terminamos a nossa aula de história. Nos despedimos em paz e nos vemos na próxima aula. Tchau!